O que você entende por ideologia e religião? As ideologias se tornaram uma religião? E o cristianismo pode ser visto como uma ideologia? Nesse bate-papo entre o pastor Tassos e o vereador Lucas Pavanato, no programa do pastor César Cavalcante, o assunto é exposto de forma detalhada. Assista até o final e entenda. E já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu concordo agora em gênero, número e grau com o Tassos. Realmente o que a gente tem com as ideologias modernas é que elas dividem o mundo entre o mal absoluto e o bem absoluto. Então, e eles filtram toda a realidade a partir disso. Da mesma forma que um cristão deve ter uma cosmovisão e ler a realidade pelas lentes do cristianismo, uma pessoa que aderiu a uma filosofia progressista de mundo, uma visão progressista de mundo, ela sempre vai enxergar a sociedade dessa perspectiva. É por isso que você vê, por exemplo, várias polêmicas modernas, você vê até pastores relevantes, Ed Renekiewicz, por exemplo, quando ele vai ler a Bíblia, ele vê algumas passagens ali que chocam a visão dele, ele não consegue aceitar que aquilo faça parte da Bíblia. Por quê? Porque a cosmovisão dele não é cristã, a cosmovisão dele é progressista. Então, quando ele lê a Bíblia, ele não enxerga progressismo na Bíblia. Então, a Bíblia não faz mais sentido como deveria fazer. E você vê diversas vezes esse conflito. A ideologia ela se tornou uma religião tão profunda que muitas vezes a pessoa ela não percebe que a ideologia é uma religião e ela começa a forçar a Bíblia a dizer o que a ideologia quer que a Bíblia diga. E não a ler na Bíblia o que a Bíblia diz de fato e tentar enxergar qual a verdade por trás do texto, né? Então eu acho que é bem isso mesmo que o Tassos disse. A modernidade, sem perceber, ela criou uma religião ateia. E as pessoas que muitas vezes dizem não acreditar em Deus têm os seus próprios ídolos. Quando que no Brasil começa, Tassos, na sua leitura, essa guinada? Na história brasileira, o acesso mais forte dessa ideologia de índole marxista, do marxismo ideológico, atinge o campo do entretenimento, da cultura, da educação no regime militar. No regime militar, os militares preocupados com outro tipo de domínio deixam em aberto o acesso a essa área e, de fato, as universidades passam a ser radicalmente cooptadas durante o regime militar. E de lá para cá, o que há é uma hegemonia do pensamento comunista nas universidades, o que é um horror do ponto de vista até mesmo claro, no sentido de que se você tem na universidade uma só ideia, você vai fomentar o desenvolvimento pífio dos alunos. Porque os alunos, eles crescem intelectualmente quando ele tem duas opções ou três situações para se posicionarem diante daquilo com base nas evidências. Então, o que você tem hoje na universidade é um processo, em regra, de emburrecimento do aluno, que ele passa a ser fortemente doutrinado. É por isso que, infelizmente, a universidade no Brasil tem se tornado quase que irrelevante. As empresas hoje foram contratar uma pessoa, não estão mais tão interessadas no título universitário da pessoa, para contratar uma pessoa, porque muitas universidades, em especial as públicas, têm doutrinado as crianças, os jovens, os alunos, em vez de ensinar o conteúdo técnico que precisam aprender. Se você quer mandar sua pergunta ou colocação, o WhatsApp é 97417-4129. Estão perguntando aí o número, se der para deixar aí na tela. 97417-4129. Você manda a sua pergunta e entra ao vivo com a gente aqui no programa. Volta aqui com o Lucas. Bom, eu já participei já de alguns debates, né? E tentei, muitas vezes, promover algum tipo de debate dentro de universidades públicas. E o que aconteceu foi que eu fui rechaçado, agredido, tentaram destruir meus equipamentos. Em uma das vezes, mais de uma vez, inclusive, eu tive que sair escoltado pela polícia da universidade. Se olhar no conteúdo do vídeo que eu produzi lá, você não vai ver nenhuma ofensa, você não vai ver nada. Além da tentativa de propor um debate e uma reflexão. Mas me fala uma delas, por exemplo. O que estava acontecendo quando você... A primeira vez que eu fui numa universidade pública, se eu não me engano, eu fui levando imagens de figuras históricas relevantes, tanto de esquerda quanto de direita. E a minha ideia era mostrar que as pessoas ali na universidade, elas conheciam as figuras de esquerda, mas não conheciam as de direita. E estava dando certo, as pessoas estavam participando da brincadeira. Eu até pagava um valor para a pessoa que vencia o desafio, né? E tudo tranquilo. Até que o pessoal do centro acadêmico me reconheceu, se mobilizaram dentro da universidade. Você era vereador? Não ainda. Eles se mobilizaram ali com pedaços de pau, pedaços de barra de ferro e foram para cima da minha equipe e quebraram o pau lá. Foi difícil sair da faculdade, inclusive.
E aí, hoje em dia, assim, com a visão que eu tenho e com essa leitura de que as ideologias, elas são religiões, eu comecei a entender o que estava acontecendo ali. Por que aquelas pessoas ficavam tão ofendidas com a minha presença ali, com os meus questionamentos? É porque para eles eu tava atacando o que é mais fundamental na vida deles. A vida dessas pessoas gira em torno dessa religião, no caso ali era talvez o marxismo, o comunismo. E se você afronta isso, você está afrontando a cosmovisão, você está afrontando a essência de todos os princípios dessas pessoas. Eles estão ali, eles fazem parte desses grupos acadêmicos, eles fazem parte desses movimentos de esquerda, porque eles acham que eles estão realmente transformando o mundo. Esses movimentos vão oferecer para eles um senso de comunidade, vão oferecer para eles um senso de identidade. Quem não repara, eles se vestem igual, eles andam do mesmo jeito, eles andam com pessoas que falam do mesmo jeito, eles têm uma identidade em torno daquilo. E vai oferecer para eles, além disso, um propósito. Como o mundo deve ser transformado, como que nós vamos mudar o mundo por meio da revolução. E eles acreditam nisso. Eles acreditam que por meio desses movimentos estudantis, por meio da militância que eles fazem, eles estão transformando o mundo. Então quando o Pavanato chega na universidade e fala, pô, a sua ideologia tá errada, eu tô dizendo que a religião deles tá errada. Eu tô dizendo que quem eles são tá errado na cabeça deles. É a mesma coisa que acontece quando você fala, por exemplo, que a homossexualidade é pecado, de acordo com a palavra de Deus. E você não tá atacando a pessoa em si, você tá falando sobre um comportamento. Eles vão se ofender, por quê? Porque quando você fala que a homossexualidade é pecado, eles acham que a homossexualidade, a sexualidade pessoal deles vai definir a própria identidade deles. Então quando você critica a homossexualidade, eles estão achando que você está criticando quem eles são. Porque existe essa confusão moderna entre identidade e entre ideologia. A ideologia dessas pessoas, o mesmo comportamento e a comunidade da qual essas pessoas fazem parte, define quem elas próprias são. Então, assim, nós como cristãos, nós entendemos que quem deve definir a nossa identidade não é a nossa sexualidade, não é uma ideologia, não é um grupo ao qual pertencemos, mas é o próprio Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa identidade, ele é o propósito da nossa vida e é através da igreja que nós vamos ter um senso de comunidade. Mas as ideologias modernas, as ideologias religiosas, elas vão propor outro senso de comunidade, outro senso de propósito. Tá. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Valeu!